Eu tive um pequeno ataque cardíaco há uns 2 anos atrás e fui levado a um hospital às pressas. Na época, precisei ficar de repouso por alguns dias em um quarto hospitalar. Me lembro que certa noite eu assisti a TV no meu quarto e as enfermeiras passavam pelo lado de fora, em frente à porta. Em certo momento da madrugada, uma enfermeira para na frente da porta e eu aceno e falo: "Olá!" Ela levanta sua mão, colocando o dedo em frente à sua boca e falando um shhh e saindo em seguida. Eu não tinha percebido antes, mas ela não usava uma roupa hospitalar de enfermeira moderna, azul, igual às outras, e sim uma bem antiga, branca, com aquele chapéu de cruz vermelha. Eu achei aquilo super estranho, o que só piorou quando eu recebi alta. Ao descer no hall principal, parei para ver algumas fotos da época, enquanto a minha esposa conversava com o doutor. E na parede havia uma foto dos anos 50, com uma fileira de enfermeiras com a mesma roupa. E bem no canto da foto, eu tinha certeza que era a mesma mulher que me visitou no quarto aquela noite, sem mudar em nada a sua aparência. Eu acredito que ela tenha ficado por ali cuidando dos debilitados, realizando seu trabalho até hoje. Eu nasci com alguns problemas cardíacos, e minha vida, até uma certa idade, se resumia ao hospital. Comecei com pequenas internações de um dia por semana, depois um final de semana completo, para 3 dias seguidos e uma semana inteira, e assim só aumentando. Quando eu tinha meus 14 anos, eu estava internado há uma semana e meia, e nesse dia, meu pai e minha mãe estavam no quarto comigo. O hospital era um hospital infantil, no centro da cidade. Ao anoitecer, pegamos todos no sono, devido ao cansaço. E às 3 da manhã, eu acordo com risos de crianças, vindo do lado de fora da sala de jogos. Risos altos, e fiquei mais espantado em pensar que como deixam crianças acordadas até tarde brincando assim. Depois de um tempo, as risadas pararam, e eu voltei a dormir. Pela manhã, eu estava recebendo alta, quando pergunto à enfermeira do porquê deixar as crianças brincarem até tarde. E minha mãe confirma, informando que também ouviu os risos. A enfermeira nos olha assustada e pergunta em que horas escutamos as risadas. E falamos que foi às 3 da manhã. E a resposta dela me deixou assustado. Ela nos disse que a sala de jogos é fechada meia-noite e todos são colocados para dormir às 10. Porém, às 3 da manhã, é possível ver risos, pois se trata de um hospital infantil, mas nem todos os pacientes saem vivos dali. Em meados de 2017, minha mãe com meu padrasto resolveram mudar de casa. Nossa família já estava grande demais e precisamos de um lugar maior. No caso, éramos minha mãe, meu padrasto, eu, meu irmão e minha irmã mais novos e meu irmão mais velho. E nós dormíamos todos no mesmo quarto, enquanto meu padrasto e minha mãe dormiam no outro, em nosso apartamento. Por fim, eles compraram um prédio de patrimônio tombado, um antigo hospital de 1908, não muito grande. No início, o lugar precisava de reforma, pois não existia nem chuveiro no lugar. Mas com o tempo, acabamos nos mudando com um lugar no meio da reforma. Em uma noite, em nossa nova casa, o antigo hospital, meu irmão mais velho acabou passando mal, e minha mãe o levou para o hospital mais próximo. E então ficamos eu, meu padrasto, minha irmã e meu irmão mais novo em casa. Nós comemos e fomos deitar para dormir. Meu quarto ainda não tinha cortina e a janela era gigante. Eu improvisei uma coberta velha para cobrir a janela. Eu estava deitado aquela noite, assistindo a um show na TV, quando do lado de fora escuto passos na minha porta. Eu imaginei que fosse meu padrasto ou minha mãe com meu irmão chegando em casa. Então resolvo mandar uma mensagem, perguntando se já estavam vindo. Ela me responde que não, que ainda ia demorar, e disse que qualquer coisa ligava. Eu respondi que tudo bem e voltei a assistir ao meu show. Um pouco mais tarde, escuto os passos novamente, e pelo vão da porta, eu vejo a sombra de 2 pés parados na frente da minha porta. E em seguida, uma batida forte, me assustando. Eu imagino que fosse meu padrasto, e falo para ele entrar, mas ninguém responde. Então eu falo mais alto, e ninguém responde.
Neste momento, a batida novamente. Me levanto e vou em direção à porta. A sombra não se move, ainda está lá pelo vão. E quando eu a abro, nada. Não havia ninguém, muito menos a sombra. Eu me assusto e vou ao quarto dos meus irmãos mais novos, que ficam ao lado do meu, para ver se não foram deles, e abro a porta devagar. Estão os três dormindo. Meus irmãos e meu padrasto, que acorda sonolento, perguntando o que aconteceu. Eu não quero preocupá-lo, e falo que não houve nada. Era impossível ter sido ele. Ele teria que bater e correr, e sem dúvidas a sombra sumiria, e eu escutaria os seus passos. Volto para o meu quarto assustada, e depois de alguns minutos, consigo me concentrar novamente no show. Até que escuto batidas em minha janela. Eu não tive a menor coragem de tirar a coberta da janela para conferir. Nesse momento, eu pensei que fosse minha mãe com meu irmão me pregando uma peça. E vou até a entrada de casa, abrindo a porta, e não vejo o carro dela. Nesse dia, eu custei muito a dormir, e me cobri tampando até a cabeça. Essa foi a primeira vez que presenciei coisas sobrenaturais naquela casa. Hoje em dia, sou uma mulher de 50 anos, mas em um certo momento da minha vida, eu passei por algumas dificuldades emocionais. Estava tudo corrido. Minha carreira, meus filhos, meu casamento. Tudo estava me estressando e eu acabei ficando com depressão. Na época, conversei com meu pai, que me levou até um médico, que me recomendou um psiquiatra. Eu fui internado em um hospital psiquiátrico e fiquei de observação. Me colocaram em um quarto simples, branco, com 2 camas. E eu cheguei nesse quarto à noite, e a enfermeira mostrou a minha cama, dizendo que eu dormiria junto com a outra menina, que ficaria do outro lado do quarto. O lado dela estava escuro, pois ela dormia no horário em que eu cheguei. No decorrer da noite, ela se levanta e vem até a mim, e pede para que eu chame a enfermeira, e eu a chamo desesperada, com medo dela estar passando mal. Mas o que ela disse a seguir, para a enfermeira, me assombra até hoje. Ela disse: é melhor mudá-la de quarto, antes que eu a mate. A enfermeira, assustada, me mudou de quarto imediatamente, mas confesso que todos os dias que fiquei por lá, eu tive medo de encontrá-la nos corredores, com medo dela me matar. Hoje estou bem mais velha e curada, vivendo com meu marido e filhos. Perto de onde eu moro, existe um hospital abandonado. No início dos anos 60, ele foi uma universidade pública, mas não durou muito. Ela foi fechada, se tornando nos anos 70 um hospital. Uma década depois, minha mãe se formou em enfermaria e arrumou um trabalho no lugar. E o lugar é mal assombrado. Teve um caso de uma garotinha que veio a falecer de câncer que assombra o hospital. Um certo dia, minha mãe, andando pelos corredores, viu uma garota que não reconhecia. Ela se aproximou, se abaixou e perguntou o que havia acontecido. E a garota simplesmente sumiu. Na época, ela contou aos seus colegas de trabalho. Alguns disseram ter visto a mesma garota, enquanto outros tiravam sarro dela. Um certo dia, ela precisou registrar um falecido e a obrigaram a descer sozinha no necrotério. Minha mãe não conseguiu ficar por lá por 10 minutos sozinha. O lugar era sombrio e ela ouvia barulhos e vozes. Não demorou muito, ela pediu a conta e foi trabalhar em outro lugar. O hospital foi fechado e abandonado nos anos 90 e está lá até hoje. Passamos de carro em frente às vezes e toda vez que eu olho para as janelas do 3º andar, vejo rostos olhando para fora. Eu não consigo olhar por muito tempo, então abaixo o meu rosto ou fecho meus olhos.